Eu sou Idaci, né, tenho trabalhado em Angola há cerca de 15 anos e na pesquisa do DRC a gente está investigando as dinâmicas de participação que estão emergindo no Dombe Grande e que a gente percebe que tem um sentido de cidadania, né? Então, só para contextualizar um pouquinho, a questão da participação em Angola sempre foi muito instrumentalizada. Nunca foi uma participação livre, mas desde a abertura do sistema político, no início da década de 90, para a democracia, a gente vê que tem uma nova dinâmica de participação emergindo, né? Então é isso que a gente explora no nosso paper para o Deep in Democracy do DRC. E a gente traz algumas evidências relacionando, né, essas novas formas de participação que estão emergindo com a questão do aprofundamento ou a construção da democracia em Angola, que é uma coisa muito nova. Uma outra questão também que está relacionada com o nosso trabalho no DRC os treinamentos também que a gente está fazendo. A partir dessa reflexão da pesquisa, a gente percebeu que era importante trabalhar não só com outras organizações da sociedade civil, para reforçar sua capacidade em termos dessa questão de participação e cidadania, mas principalmente com as administrações locais, com os oficiais públicos, para que a gente pudesse refletir um pouco mais em profundidade o que é que estava acontecendo com as comunidades, não é? Então, é uma experiência nova para a gente, esses treinamentos, não é? Eles estão começando, mas a gente está trazendo as comunidades falando por elas próprias. Esse é o primeiro momento do treinamento que a gente está fazendo, colocando essas novas experiências nesses workshops que a gente está realizando, para que aquelas pessoas que estão vivenciando essas novas dinâmicas de participação e de envolvimento com o setor público, que elas possam falar, né? Que elas possam colocar suas perspectivas e a gente poder refletir em profundidade, né, como estão emergindo essas novas experiências, quais são os desafios, porque tem muitos desafios, não é, para de fato ter uma participação política mais ativa do cidadão em Angola. Logo quando a gente começou a trabalhar no Dombe Grande, os primeiros momentos de contato com as associações no Dombe Grande, uma coisa que chamou bastante a minha atenção foi uma reflexão feita pelas pessoas do NRA. Elas colocavam a questão de que muitas pessoas iam no Dombe Grande, trabalhavam com eles, ouviam as histórias deles, mas eles não viam nenhum tipo de, digamos, de desenvolvimento deles enquanto grupo, né? A partir dessas contribuições que as pessoas de fora faziam. Ou seja, melhor dizendo, talvez possa dizer isso mais claro, o que eles queriam dizer é que muitos pesquisadores já tinham ido lá, né? E que eles não sabiam qual foi a contribuição que aqueles pesquisadores tinham deixado para eles, né? Para o desenvolvimento deles no Dombe Grande. Então, isso chamou muito a minha atenção, né? E reforçou um pouco a perspectiva que a gente tinha, que não era só minha, era da própria ADRA, né? Da gente, de fato, trabalhar com a pesquisa muito no sentido, de fato, de contribuir para que aqueles grupos também pudessem, né, aprender alguma coisa. Então, nos interessava muito mais esse processo de aprendizagem mútua. A gente estava ali para aprender com eles, mas também queríamos influenciar com a própria reflexão da pesquisa, né, que o próprio processo de aprendizagem deles. Então, eu acho que agora, no final da pesquisa, foi muito interessante eles ouvir um depoimento diferente deles, né? Quando eles colocavam como a pesquisa tinha influenciado no seu desenvolvimento. E as evidências disso, eles colocavam, foi a capacidade deles com o vídeo participativo, sem dúvida foi um impacto muito grande o trabalho com o vídeo participativo. E uma outra evidência muito clara é a saída deles do espaço do Dombe Grande. Ou seja, quando a gente começou a fazer a pesquisa, a ação deles era muito localizada no Dombe Grande. Com o próprio processo de reflexão, eles começaram a se envolver com uma outra dinâmica. Então, 3 anos depois, né, do resultado da pesquisa, a gente vê que eles estão envolvidos, por exemplo, com a coordenação nacional da Conferência da Sociedade Civil, que vai acontecer em Benguela.
Isso é um fato completamente novo no contexto como de Angola. Como grupo daqueles que são grupos de base, nunca tiveram qualquer oportunidade até de ser considerado como organizações da sociedade civil, porque estavam muito no anonimato, muito escondidas, né? E agora, sem dúvida, eles começam a ter um outro tipo de visibilidade. Outra evidência também, eu acho que desse processo de aprendizagem deles, é o próprio envolvimento deles com o CACS municipal, que é o Conselho de Concertação e Auscultação Social, né, que foi um espaço criado pelo governo para promover a participação do cidadão, né, nas tomadas de decisão ao nível local. Então, no início, eles estavam envolvidos só no CACS da comuna, que é do Dombe Grande, algum tempo depois, eles já foram envolvidos no CACS do município. Então, tudo isso, para mim, são evidências, né, do crescimento deles, né, do aprofundamento deles em relação aos espaços políticos que eles vão ocupando gradualmente.